Mais um início de semana, estamos aqui com Carlos Campelo para dar aquele pontapé no seu início de semana. Campelo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, né? Para a gente iniciar a semana sempre naquele alto astral. Eu que fico agradecido, Pamela, contigo, com todo o nosso telespectador, nosso fiel telespectador, toda semana aqui junto conosco, né? Para que a gente possa trocar ideias, recebendo bastante perguntas nas nossas redes sociais, e isso é motivador para nós. Então a gente agradece você, aquele que tem um tempinho de mandar um alô para nós. E a gente aqui aproveita a oportunidade para responder todas as suas perguntas. Com certeza. E para você que ainda não deixou sua pergunta, né, Campelo? A gente sempre abre uma caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram. Vá até lá e deixe a sua. Campelo, mas vamos começar essa semana naquele alto astral, passando muita informação para os nossos telespectadores, né? Essa é a ideia. Porém, o tema hoje, assim, ele é um tema que a gente pode transformá-lo para que ele fique alto astral, mas são algumas perguntas que vieram para nós aqui, Pamela, sobre essa questão daquelas pessoas que só olham o lado negativo da situação. Pessoas pessimistas. São também chamadas de pessoas pessimistas, né? Que elas têm aquela questão, o pensamento delas sempre está voltado para o lado do que não vai dar certo. É aquela pessoa que tem um problema para cada solução? É, mais ou menos isso. Até deu um nó aqui na cabeça para parar para pensar. Um problema para cada solução. Verdade, né? Até que tem, assim, tem um limiar de necessidade, né? Para a gente avaliar, né, as situações, as soluções, quais são os possíveis problemas, né? Mas a questão que a gente está levantando aqui são aquelas pessoas que levam para todas as áreas da vida e para todas as situações, em todos os momentos. Sim. Campelo, as pessoas, elas dão sinais do pensamento negativo, porque como que eu vejo? O corpo fala. Sim. Entendeu? E eu nunca vi uma pessoa, eu tô feliz. Você consegue entender? Sim, a pessoa, perfeito. assim, o corpo fala assim, apesar dela estar falando, eu estou feliz, mas a expressão da pessoa é que ela está carregando uma carga tão negativa, entendeu? Que não transmite isso. Pamela, é o seguinte, ó, vamos numa sequência, tá? Existe o fato, o ambiente, o que está acontecendo na nossa vida, tá? Existe o que eu penso sobre aquilo ali, e esse pensamento ele vai afetar o meu sentimento, e o meu sentimento vai afetar o meu comportamento. Então, é um ciclo, tá? Existe o fato, o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, existe o que eu penso sobre aquilo ali, como que isso aí é armazenado em termos de sentimento dentro de mim, é como eu reajo. Isso é uma situação. Sim. Esse como eu reajo, aí eu vou trazer da programação neurolinguística, da PNL. 7% é palavra, 93% é expressão corporal, tom de voz, que isso que você acabou de falar. Então, muitas vezes, o que eu estou representando não são as minhas palavras. A gente enxerga mais, a gente faz a leitura, a gente se comunica mais pelo corpo. Exatamente. Campelo, vamos dar dicas, aliás, dicas não, conselho para os nossos telespectadores lidar com esse sentimento, com esse pensamento negativo? Primeiro a gente tem que entender, Pamela, de por que nasceu isso, de onde que nasceu esse tipo de situação, tá? Considerando que ter pensamento negativo é ruim, não, é natural do ser humano. Pensamento negativo, eu acho que ele está... Me corrija se eu estiver errada, Campelo, mas é como se estivesse antecedendo algo? Antecedendo. Eu tenho que pensar até em hipóteses, sabe, do que pode dar de errado para eu estar preparado para essas situações. Então, de todo o montante não é um problema. O problema é na intensidade, frequência e sofrimento. Se isso for, assim, muito intenso, como a gente falou, em todas as áreas da vida, a pessoa começa a ser pessimista em todas as áreas da vida. Né? E aí, direto, né? Vamos dizer que a intensidade e a frequência é direto, toda vez, toda hora, todo dia. Qualquer coisa que você conversar com a pessoa, ela já vem com aquela carga negativa e causa sofrimento para ela e para quem a rodeia. Isso já passa a ser um problema, né? Isso já passa a ser um problema que aí há necessidade de você fazer algum processo de autoconhecimento, algum trabalho de autoconhecimento, de fortalecimento das suas próprias emoções, de uma terapia para você resolver isso.
Mas de onde vem isso, né? Vamos lá. Vem de situações que muitas vezes aconteceram na própria vida, na nossa própria história de vida. Infância? Infância. Aqueles verdadeiros traumas de infância? Exatamente, exatamente. Infância, você ser retalhado principalmente por familiares, pai e mãe. Sabe aquela expressão que parece assim, o filho vai lá e quebra alguma coisa, aí vem aquela, você nunca faz nada certo. Ai, complicado. Sabe, parece assim, inocente falar isso, né? Assim, mas não sabe o que está causando, principalmente a criança que tem a fase da plasticidade, está absorvendo tudo, né? Exatamente, está construindo todo o seu sistema neurológico, todo o seu sistema cognitivo. Como que ela vai interpretar aquilo naquele momento? Mas o outro, eu tenho 2 filhos, o outro não interpretou disso. Mas depende do momento que ele estava na vida, no momento que ele estava naquele dia. Sabe? Se naquele dia ele estava feliz por alguma coisa, sei lá, qualquer fato, né? Ele foi irrelevante ele ter escutado aquilo ali. Sim. Mas se para outra pessoa, para outra criança, se ela estivesse triste por alguma outra coisa, vamos dizer que ele quebrou realmente alguma coisa. E ele ficou triste, ficou realmente triste. Aí vem o pai e a mãe e vai e fala isso, então potencializa, sabe? E aí a pessoa já cresce dessa forma, achando que vai fazer tudo errado, achando que vai dar tudo errado para si, achando que onde ela vai não vai funcionar, o que ela vai fazer não vai funcionar. E aí, Pamela, abre diversos caminhos, né? Para pessoas que podem até se tornar bipolar, porque se elas começarem a levar isso em outras questões, né? Ela pode despertar outros transtornos, ela pode despertar outros transtornos dentro da vivência dela, por conta disso, por conta de como que foi isso implantado lá dentro dela. E aí as pessoas devem procurar um psicólogo? Quando isso, Pamela, estiver causando sofrimento para ela e para as pessoas que a rodeiam, é interessante, é aconselhável procurar psicólogo, psiquiatra, né? Ou fazer aquelas terapias alternativas que muitas vezes são eficazes, né, Campelo? Pamela, você tem que verificar exatamente até onde isso vai ajudar. Entendo. Tá? Até onde vai ajudar. Vamos dizer o seguinte, você tem lá um profissional que estudou, se especializou numa ciência que está lá registrada e reconhecida. Sim. E tem pessoas que vão buscar cursos de fim de semana, né? Vou ser bem sincero para você. Sim, claro. Faz um curso de sábado e domingo e segunda-feira já aparece lá como terapeuta. Estou falando isso porque eu conheço e vejo pessoas assim, né? Prometendo mundos e fundos, né? E isso pode trabalhar com a mente das pessoas, Pamela, exige muito estudo, muita cautela, né? Muita responsabilidade. Eu vejo pessoas que prometem a cura de transtornos para outra pessoa, assim, tipo em uma sessão. Meu Senhor. Uma vez até caí no erro de tentar conversar com essa pessoa, mas enfim, desisti, não tem conversa. Campelo, e aquele processo de esvaziar a mente? Isso aí, Pamela, são técnicas que a gente tem, e não só para pensamento negativo, né? Sim. Mas é para você ter mais sobriedade, mais assertividade, se olhar mais, né? Se aceitar como a gente é. Pamela, a gente fala assim, nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Isso é até meu mestre de hipnose, ele reforça isso. Não queira ser perfeito, porque você procurar ser perfeito, você vai alimentar uma utopia que você não vai conseguir nunca. E o que vai acontecer? Vai sofrer. Qualquer coisinha que dê errado, vai sofrer, né? Se eu pegar esse copo aqui e não colocar exatamente no ponto certo dele, a pessoa vai sofrer. Exato. Né? E tudo que leva ao sofrimento, então, está causando algum tipo de dano, algum tipo de problema para a pessoa, Pamela. Campelo, externar esse sofrimento, essa angústia, ajuda, não ajuda? Ajuda, com certeza. Nem que seja com um amigo, normalmente a gente procura um amigo, né? Então, alguém que seja confidente, né? Desabafa, sim. vamos dizer dessa forma. Esse esvaziamento, ele é importante porque ele limpa mágoas, ele limpa situações, deixa a pessoa colocar para fora tudo aquilo que está... Vamos dizer o seguinte, Pamela, quando a pessoa está num processo que ela está de tristeza, que ela está ansiosa, coisa parecida, isso é somatizado no corpo físico, tá?
Sim. Então, dá taquicardia, a respiração fica mais rápida dependendo da situação, ou a pessoa ela fica mais lenta, ela fica mais lerda, ela fica sem ânimo para fazer as coisas, afeta todo o nosso sistema, né? Então, o ato de eu esvaziar, ele me ajuda a eu também me controlar, pensar melhor, respirar melhor. No momento que eu me esvazio, eu começo a respirar melhor e a respiração ela nos ajuda muito a gente manter o nosso equilíbrio emocional. Exatamente. O processo de respiração, o qual a gente fala sempre, né, Campelo? Ele é extremamente eficaz. Mas, Campelo, antes da gente continuar, vamos dar aquela paradinha e a gente já retorna. Voltamos com as dicas não, né? Conselhos sobre como lidar com os pensamentos negativos. Campelo, estávamos falando sobre o pensamento e me veio à mente. Sim. O pessimista, ele vive num looping. É aquilo que eu falou no início, ele tem um problema para cada solução. Então, vamos lá. Tudo assim depende, né? Então, ter um problema para cada solução em determinado momento da vida da gente, ele é fundamental, né? Vou fazer uma viagem, programo um projeto, vou executar alguma coisa, eu tenho que pensar nas hipóteses do que pode dar errado, né? Mas tem que pensar também, tipo assim, vou fazer uma viagem de avião, entendeu? Mas será que o avião não vai cair? Mas tem as estatísticas aí, né, Campelo? Que é mais fácil você sofrer um acidente de carro do que de avião. Exato. Mas tudo sim, tudo tem um limite, tem que ter um pensamento. Por exemplo, vou viajar de avião. E se o voo foi cancelado? Né? Então, eu tenho que pensar nessa hipótese. Eu vou sair daqui, vou fazer uma conexão e de lá eu vou pegar outro avião que eu comprei passagens separadas, né? Então, eu tenho que pensar. Já me aconteceu muito disso, a pessoa comprar... eu estar no avião, a pessoa comprar passagens por trechos separados, comprar de Cuiabá para São Paulo e de São Paulo comprar uma viagem internacional. E estar num voo daqui para lá, tem que chegar em determinado horário para ter tempo para chegar no voo internacional. Aí, o que aconteceu nessa viagem... Deu um temporal em São Paulo, não tinha como o voo aterrissar em São Paulo, teve que aterrissar em Araçatuba, a pessoa simplesmente ela se descontrolou, porque ela ia perder o outro voo, né? O outro voo. Então, esse tipo, você se precaver, isso é normal, sabe? Agora, aquela pessoa que ela enxerga problema para cada solução, né? Então, isso daí se traz sofrimento para ela e para quem está ao redor, isso tem que ser tratado, tem que procurar profissionais para que possa ser lidado, aprender a lidar, sabe? Aprender a lidar com os nãos na vida, né? E isso aí se torna, vou dizer uma coisa assim, séria, as pessoas que estão ao redor dela começam a se afastar, começam a não querer mais, porque ela se torna aquela pessoa que é um negativo sempre, Sim. Né? Mas tem, Pamela, como a pessoa aprender a lidar com isso, né? Exatamente, Campelo. E existe aquelas pessoas que ainda falam assim, eu sou realista. Não é pessimismo, é realismo, né? Então, E Pamela, como lidar com isso, Campelo? Então, Pamela, o dono da verdade, o sabe tudo, sabe? Essas expressões que muitas a pessoa esconde atrás do realista. Na verdade, ele... Também tudo depende da situação, depende do caso, mas aquela pessoa que se diz muito realista, muitas vezes ela é mal educada, né? Então ela não está sabendo lidar nem com suas próprias emoções, nem com seus próprios sentimentos. E nem respeitar os sentimentos alheios, porque cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de lidar com a situação, cada um tem uma personalidade, então tem valores diferentes, tem histórias de vida diferentes, né? Então aquela pessoa que se diz realista, muitas vezes ela é mal educada, na verdade. Exatamente. Pamela, assim, considerando tudo isso, o que a gente pode fazer com uma pessoa que realmente não está no extremo de ser totalmente pessimista, mas que tem pensamento negativo, que nada vai dar certo para ela, que tudo que ela faz não vai funcionar. Ou aquele trauma de infância, que se ele fizer pode dar errado. Pode dar errado, ou coisa parecida, né? Então, como que eu posso fazer? Eu posso treinar o pensamento, Pamela.
treinar. Eu posso treinar o pensamento. Por incrível que pareça. Eu, em determinado momento da minha vida, eu achava assim, o pensamento, ele é automático. Ele simplesmente vem na minha cabeça. Como é que eu vou controlar isso? Né? Exatamente. Que entra no processo de excesso de negativismo, ele altera nosso cérebro, altera a forma, dos nossos neurotransmissores, altera a forma que a gente começa a moldurar o nosso processo cognitivo. O excesso de negatividade altera até o desenvolvimento do nosso corpo. Sim, Pamela, a gente somatiza, isso não precisa nem falar, até o nosso espectador já sabe, né? Sentimentos, emoções, inclusive o pensamento que está vinculado aos sentimentos, eles somatizam. A gente tem problemas cardíacos, tem problema vascular, tem problema cerebral, desperta câncer muitas vezes, né? Dentro das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? E como eu posso controlar esses pensamentos? Eu tenho como controlar esses pensamentos, sabe, Pamela? Eu achava que não tinha. Achava que ele simplesmente aparecia na minha cabeça. Como que o pensamento aparece? Vem na cabeça. Eu não controlo. Eu não controlo. Eu tenho como controlar. Não ele em si na hora que ele vem, mas como que eu alimento ele. E como nós alimentamos, Campelo. Porque eu sou da seguinte forma, eu tento sempre me manter numa energia positiva. Porque toda vez que eu estou, parece que eu emito parece não, a gente emite uma frequência, né, para o nosso universo, exatamente, e parece que as coisas conspiram para com essa energia, casam, entendeu? Exatamente. Parece que quanto mais você está bem, mais você está se expressando de forma positiva, as coisas vão dando certo para você. Exatamente. Né? Acontece isso. É um efeito rebote. Assim, o que eu mando para o universo volta. Se eu estou mandando energia boa, volta energia boa. Se eu estou mandando energia ruim, vai voltar energia ruim. Né? Eu tenho até um exercício que eu faço num curso meu, que eu provo para as pessoas que estão presentes no curso como que isso é forte. Como que isso realmente acontece. Né? Mas assim, Pamela, a gente estava falando de como controlar isso. É como que eu alimento meu pensamento. Vamos lá, dar um exemplo. Né? Terminei um relacionamento. Sim. Aí começa a escutar música... que te traz de volta aquele sentimento. Ou música sertaneja, sei lá o que for. Né? Mas a música, ela leva você para determinados momentos da sua vida, exatamente. Né? Eu, às vezes, estou ouvindo determinadas músicas que eu saía nas matinês da balada. Gente, eu me vejo nas situações, eu me vejo lá dentro do lugar, eu começo a lembrar das pessoas. Exato. Entendeu? Parece que você começa a sentir até o cheiro do lugar. E realmente sente, porque tá armazenado no cérebro, né? Da mesma forma, ao contrário. Aí a pessoa que, por exemplo, terminou um relacionamento e escuta uma música triste, ela vai ficar mais triste, mais triste. Então, só dando esse exemplo para as pessoas perceberem que aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou me permitindo me relacionar no mundo, aquilo vai alimentar meu pensamento. E sabe? vai ficar armazenado. Vai ficar armazenado. Não tem interferência nenhuma. Eu tenho a capacidade de bloquear. Não. Tem. Mas assim, como assim? Bloquear o pensamento. Eu não vou armazenar eu não vou armazenar aquilo que eu estou vendo. Tem técnicas que a gente pode começar a deixar ele de lado. Existem técnicas psicológicas, existe das coisas que eu estou pensando e das coisas que eu não quero, que eu posso fazer, exercitar, aprender para deixar ele ficar de lado e não deixar ele interferir mais na minha vida. Ele fica em stand-by? Eu treino, passo no exercício, dentro da sessão de terapia, a gente aprende a fazer isso e aprende como lidar e aprende como se comportar perante essa situação. Mas existem gatilhos que podem ativar esse pensamento novamente. Sim, e aí da mesma forma vai existir um contra-gatilho para você aprender a lidar, o que você vai fazer com aquilo ali. Né? Mas a gente já está lá na frente, vamos por aqui, vamos por o que a gente está alimentando. Tá? Nós estamos alimentando. Por exemplo, eu tive um processo da minha vida que eu precisei fazer um saneamento daquilo que eu assistia. Né? Eu assistia uma série de mortos-vivos.
Nossa! Né? E assim, eu sei que dali os mortos-vivos, eles eram o segundo plano. O que mais me pegava era como que os seres vivos ali, eles interagiam e lutavam pela sobrevivência ou coisa parecida. Para mim era inocente, sabe? Era uma série inocente. Eu estava ali com o intuito de olhar para saber as relações humanas, como que funcionava aquilo ali. Sim. Muito pelo contrário, sabe? Aquilo ali começava a me alimentar coisas ruins. Mesmo eu conscientemente achando que não. Então, quando a gente está vendo filme de morte, de tristeza, de inveja, de agressão ou coisa parecida, isso está alimentando o meu cérebro. E isso alimenta a minha forma de pensar. Lá na frente, eu começo a ter pensamentos ruins, e eu não sei porquê, é porque eu tenho que lembrar o que eu estou alimentando. Exatamente. Campelo, eu não assisto filme de terror para não alimentar coisas ruins que podem estar próximas, entendeu? Porque eu tento bloquear as coisas, eu tento colocar, tipo, um espelho. Sim. Se vem... Volta. Exatamente. Volta para onde veio. Então, para nós telespectador que está passando por um processo assim, de estar tendo pensamentos, que está sendo pessimista, começa a partir de agora não escutar música que leve ele para baixo, que não assista vídeos e filmes que leve ele para baixo, que na rede social não procure esse negócio de agressão, de tristeza, de fofoca. Sabe essas coisas assim que levam ele para baixo, mesmo ele achando que ele tem consciência que aquilo ali não vai afetar nada ele, Pamela, afeta. Campelo, quando teve aquele filme Todos os Dias da Mesma Noite, eu assisti 1, 2, 3 vezes e eu comecei a pesquisar sobre o filme, sobre a situação que aconteceu, né? Que é a da Boate Kiss. Campelo, eu fui entrando num baixo astral, entendeu? E aí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Né? E aí eu tentei mudar tudo, aí eu fiz esse bloqueio que eu falei para você, que eu tento, do espelho, né? Que eu tento sempre manter um reflexo para voltar. E as coisas fluíram normalmente, tudo ótimo. Então eu saí daquele looping que eu estava de pesquisar o filme, entendeu? E graças a Deus tudo voltou ao normal, mas é assim, quando a gente procura algo muito negativo, realmente aquela situação era muito negativa, o negativo aproxima de você. Com certeza, Pamela. E assim, para as pessoas que estão passando por isso, elas têm que ter a seguinte consciência, tá? Que o que está acontecendo na vida dela, naquele fato, aquilo ali está vinculado a um sentimento que está dentro dela. Sim. Esse sentimento está realmente sendo alimentado por um pensamento. Exato. E esse pensamento, quem está alimentando ele, é ele mesmo. Somos nós mesmos, sabe? Então o ciclo fecha. Se o que está acontecendo na minha vida não está de agrado, não estou gostando, não quero mais isso, eu só vejo o lado negativo, sabe? Só vejo o lado ruim, então eu começo já a partir de agora a alimentar com coisas boas. Vamos escutar músicas edificantes, vamos assistir filmes edificantes. Vamos para uma academia, vamos fazer uma atividade física, cuidar do corpo. Né? Vamos mudar o grupo que a gente está convivendo. Porque às vezes o grupo é tóxico, né? Por exemplo, para que isso possa levar, vamos nos aproximar pessoas que elevem o pensamento da gente, que a gente se sinta agradável. Ah, mas isso vai acontecer do dia para a noite? Pode ser que sim, dependendo da pessoa, pode ser que não, mas pode ser que demore. Mas é melhor você começar a fazer agora e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, 1 ano, dependendo da pessoa, dependendo da situação da pessoa, você estar bem, do que você não começar agora e daqui 1 ano você continuar mal. Exatamente. Campelo, suas dicas são sempre extremamente valiosas para mim, como eu falo para você, que eu aprendo todos os dias com você, e para os nossos telespectadores. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Quero agradecer você, telespectador, que ficou conosco até esse momento e dizer, quer rever essa entrevista e muitas outras? Vá até o nosso canal do YouTube, que esse programa e os outros estão lá disponíveis. Reveja quando quiser e puder. Boa noite.